Olá, senhores. Hoje o plano era gravar mais cedo e com mais calma. Eu, na verdade, estou gravando mais tarde. Fazer o quê? Hoje o dia foi mais cansativo do que o esperado inicialmente, mas bom, cá estamos. Para provar que eu estou cumprindo com o desafio, pior que talvez esse vídeo não renderize, não termine antes da meia-noite, né? Mas ó, tô às 23h42, então tô dentro da minha hora, tô dentro do dia, né? Mas hoje o vídeo vai ser até bastante simples. Deixa eu só abrir aqui a minha... vocês estão tendo um vislumbre aqui, minha área de trabalho. Vamos ver aqui o nosso edital. A gente retorna, né? A gente faz o ciclo, né? A gente fechou o primeiro ciclo. Olha que coisa boa. E aí a gente foi de direito penal ontem, para hoje a gente voltar para a nossa primeira matéria, direito constitucional, né? Acredito que vocês lembram que a ideia originalmente era a gente pegar e por cada tópico, por exemplo, tópico 2. Só que em direito constitucional a gente só tem o tópico 1, que foi aquele eficácia das normas que a gente viu, e o tópico 2, que é Constituição Federal, né? Aí depois ele pega e especifica, então a gente está indo pelas especificações, certo? A gente vai começar por princípios fundamentais, que eu acredito, até por essa organização, que o nosso edital está querendo fazer referência aos artigos 1 ao 4. Então, essa aula deve ser simplesinha, né? A parte de direitos de artigo 5º e seguinte, eu acredito que a gente vai encaixar eles aqui nesse tópico 2.2 e 2.2.1, tá certo? Bom, mas superada essa breve introdução, vamos lá. Voltamos para o nosso Milnote. Cadê? Tá aqui. Certo? E aqui a gente pode ver que eu separei os artigos pra gente. Separei mais ou menos, né? Ou separei mesmo, nem lembro. Eu fiz isso cedo. Ficou bem mais bem feito. Mas fazer o que, né? Mesmo assim eu não consegui gravar cedo, é isso que interessa. Vamos voltar aqui. Breve terei um mouse que vai conseguir ser um pouco mais eficiente, mas por hoje vamos lidar com o que temos, né? Beleza. Avançando, aqui a gente tem o artigo 1º, e prestem bastante atenção nessa leitura, porque o artigo 1º tem muitas questões nele do início ao fim, certo? Artigo 1º, ele diz que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Antes de avançar para os fundamentos, vamos ver, como eu disse, desde o começo a gente já tem muitas questões. Se a gente puxar aqui, vocês vão ver que eu fiz umas ideiazinhas, né? Que aqui a gente tem República Federativa do Brasil. A gente chama de Brasil, né? Mas o nome de batismo é República Federativa do Brasil. E isso daqui já entrega várias coisas, né? República entrega a nossa forma de governo, certo? O governo republicano. A gente tem uma democracia indireta, né? Mas é uma república. A federativa entrega a forma de Estado, que é uma federação. Numa federação, como a gente viu lá no artigo, fala em união entre estados, DF e município. Todos eles vão ter seu grau de autonomia, de autogoverno, de poder fazer as suas próprias políticas e executá-las naturalmente, mas eles são unidos. É isso que define a federação, essa união que ela é indissolúvel, e também essa questão de que todos os entes que compõem a federação, eles têm autonomia, eles não têm soberania, certo? Autonomia vai ser essa questão de poder se auto-administrar, mas com certas limitações, e a questão da soberania seria, por exemplo, o que aconteceu no princípio dos Estados Unidos, eram vários estados juntos em uma espécie de confederação, certo? É essa ideia. Além disso, é interessante a gente aproveitar essa deixa para falar do nosso regime de governo, até porque eu liguei aqui a República Federativa do Brasil, mas ele está ligado à ideia de a gente ser um Estado democrático, né? Uma democracia indireta, mas uma democracia onde a gente exerce a nossa cidadania, dentre outras formas, pelo voto direto nos nossos representantes, né? E é interessante que a gente saber também que a gente tem um sistema de governo, né? Poderia ser vários, mas o sistema que a gente tem é o presidencialismo, onde a gente tem algumas questões, como a questão de que o representante terá a temporariedade, ele vai ter responsabilidade, e qual é o outro? Temporariedade, responsabilidade e... Bom, são essas questões que o representante vai ter, certo?
E tem um poder limitado, mas não era isso que tinha na triviazinha. Bom, whatever, né? Aí a gente avançando, né? A gente tem os fundamentos. Vai existir questões que vão tentar confundir vocês. Tipo, os fundamentos são sim princípios, mas eles não são os únicos princípios, né? E também tem que saber que os fundamentos, eles não se confundem com os objetivos que a gente vai ver depois, tá certo? No artigo 3º. Aqui o primeiro dos fundamentos é a soberania. Como eu disse, a União, ela não é soberana, os municípios, eles não são soberanos, o Distrito Federal e o Estado, eles também não são soberanos, certo? Quem é soberana? A República Federativa do Brasil. Quem exerce a soberania? Já vi que eles estão falando isso. É a União, certo? Mas a gente tem que pensar isso. A soberania existe para âmbito externo, primeiramente tem que pensar isso, né? Dentro do Estado, cada ente ele vai ter uma certa autonomia, e é isso, eles terão uma certa dependência, se é assim pensar. Mas se a gente pensar, qual desses entes que está representando, que está usando a soberania do Brasil? Então a resposta para essa pergunta seria a União, até porque, né? Não é o chefe do governo do Estado do Ceará que vai lá representar o Brasil em um congresso, via de regra, né? Quem vai representar vai ser o chefe do Poder Executivo da União, certo? Cidadania, e aqui sobre cidadania a gente fez uma observação, devia ter mudado a cor, mas aqui a gente vê que a cidadania abrange uma questão de participação ativa e passiva. Poderia falar até melhor que existe uma cidadania ativa e passiva. A ativa seria relacionada a fazer, né? Que a ativa seria, por exemplo, votar. Isso seria uma espécie de cidadania ativa, como é referido, e a cidadania passiva é a capacidade de poder ser votado. E aqui eu anotei uma observação que nem toda pessoa é cidadão, e nem todo cidadão também, poderia ter ido além, nem todo cidadão vai ter uma cidadania plena. Eu acabei de tirar esse conceito da minha cabeça, porque aqui não tem nenhum conceito desse nível, sabe por quê? Porque a cidadania, ela pode ser restringida. É considerado cidadão, né, uma pessoa que ele vai ter basicamente a partir de 16 anos, ou melhor, a partir do seu alistamento eleitoral, que é passado a considerar cidadão. E aí, como eu disse, essa cidadania, meio que ela sempre vai ter algum tipo de restrição. Por exemplo, um brasileiro naturalizado, ele é cidadão? Ele é cidadão. Só que tem uma cidadania absoluta, por assim dizer? Não, porque, por exemplo, ele não pode se candidatar a presidente, em hipótese nenhuma. Um adolescente de 22 anos, por exemplo, ele tem uma cidadania plena, por assim dizer? Meio que também não, porque ele pode votar, ele pode ser votado para prefeito, para vereador, mas, por exemplo, ele não pode ser governador, ele não pode ser senador por a questão da idade mínima, certo? Eu já vi questão também dizendo isso, que a cidadania plena no Brasil seria alcançada, via de regra, com 35 anos. Mas aí, também vocês podem pensar aqui, todo mundo completou 35 anos, está listado eleitoralmente, automaticamente ele vai ter uma cidadania plena. Não, porque pode ser que a pessoa tenha 35 anos, mas seja analfabeta, então não vai poder ser eleita para cargo nenhum, né? Coisinhas interessantes, nuances interessantes para a gente estudar. Aí depois a gente vem o inciso 3º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, muitas vezes referida como um supraprincípio. O que significaria isso? Seria um princípio acima dos outros, é o princípio que baliza a Constituição como um todo, e não só a Constituição, né? Até porque a Constituição tem influência sobre outras normas, né? Que ele baliza todo o ordenamento jurídico, né? É dito, por exemplo, eu já vi discussões sobre questão de direito à eutanásia, por exemplo, que a Constituição ela não viria garantindo o direito à vida, ela viria garantindo o direito à vida com dignidade, que é algo muito maior. Por que seria maior e mais amplo, que abrangeria até o direito da pessoa escolher morrer com dignidade. Não, por exemplo, a Constituição tem a previsão, a possibilidade no nosso ordenamento jurídico da pessoa recusar um tratamento médico, mesmo que ela considere que esse tratamento, mesmo que a medicina saiba que tipo, esse tratamento aqui vai salvar a sua vida, a pessoa não quer se submeter a um procedimento cirúrgico, ela não se submete. E pronto, estando nas plenas capacidades, ela pode recusar. Mas aí ele vai falecer por causa disso. Sim, e o direito permite, porque um procedimento, por exemplo, cirúrgico, a pessoa entende que vai contra a minha religião esse procedimento cirúrgico, pronto, acabou, tudo bem, entendeu? Aí vemos, por último, o inciso 5 aqui, que fala aqui sobre pluripartidarismo,
pluralismo político, que o pluralismo político é interessante a gente pensar que ele é maior do que a ideia de pluripartidarismo, né? Pluripartidarismo abrangeria a ideia de que de vários partidos, né? Deixa eu ver aqui, de vários partidos, mas ele não abrangeria, por exemplo, a ideia de que de eu não tomar partido numa discussão, ou até partido político, vamos entender assim que fica mais fácil, né? O pluripartidarismo entenda que tipo, não é só partido político, claro, é opiniões filosóficas e tal, e naturalmente é permitido que você tenha qualquer opinião e também você se abstenha de opiniões, se assim você desejar, certo? E por fim, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. A representantes eleitos é tranquilo, né? A gente meio que já falou quando a gente falou sobre democracia indireta, mas a questão de diretamente, a gente já falou sobre isso? Acho que não, ainda não. Mas vamos falar, porque a gente vai falar muito em breve de referendo, de plebiscito. Eu acho que eu já falei de plebiscito. Tem uma lembrança de uns vídeos aí. Mas bem, paciência, né? E o gatinho aqui caindo. Bom que ele tem um sustinho aí, não fica subindo nas coisas demais. Avançando um pouquinho, a gente vem para... Deixa eu ver, eu botei o artigo 2º. Aqui, o artigo 2º. O artigo 2º fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Aí, tipo, a gente já viu, eles têm independência, mas eu acho que nesse ponto até a Constituição podia ter sido melhor se ela falasse que eles são interdependentes, né? Porque a gente tem no Brasil um sistema que é chamado de freios e contrapesos. O que significa isso, né? Que a atuação do legislativo, o legislativo vai legislar, mas quem vai executar, em regra, vai ser o poder executivo, e o judiciário vai poder avaliar essa legislação. Por exemplo, nada impede que uma lei feita pelo legislativo seja declarada inconstitucional pelo judiciário, certo? Nada impede também que essa mesma lei ela venha a ser regulamentada e, em certo ponto, modificada pelo executivo, certo? E aí nisso a gente entra em duas coisinhas, que primeiro são as funções típicas. Qual a função típica de cada poder? Vocês sabem? Tem uma que muita gente se confunde, sabe? No caso vamos começar atrás para frente, o judiciário, ele julga. O executivo, ele executa, ou melhor, ele administra. Diria que é mais correto pensar assim. O legislativo, ele legisla, certo? Meio certo. É essa que o pessoal geralmente se confunde. Que função primordial do legislativo, sim, é legislar, mas também é fiscalizar. Quando a gente vê a Constituição, por exemplo, tem vários artigos, vários incisos dedicados à tomada de conta do presidente, a julgamento de contas, a Tribunal de Contas, que é um órgão que faz parte, não faz parte, né, do legislativo, mas auxiliar de quem? Do poder legislativo, entendeu? Por quê? Porque também é a função do legislativo fiscalizar. E digo mais, não é só legislativo União, né? Também o legislativo dos estados e municípios, certo? Fica um comentário. E as funções atípicas, que creio eu será mais fácil, né? Porque a função atípica é, na verdade, a função típica dos outros poderes. Ou seja, se o legislativo ele legisla, então a função atípica dele vai ser executar. Ele vai executar, por exemplo, o próprio orçamento, né? As próprias políticas, que se eu posso dizer, políticas públicas que tem, né? No âmbito do legislativo, por exemplo. Por exemplo, eu já vi algumas câmaras que tinham projetos de divulgação, de matéria normativa da sua própria produção, mas também projetos educativos em certo ponto da população, sobre a legislação, sobre os direitos dela, né? E também julgar, por exemplo, o legislativo julga o presidente da república, no caso do processo de impeachment, né? Da mesma forma, o executivo, ele também vai julgar, ele realiza o julgamento dos seus próprios servidores, naturalmente, né? E ele também acaba indiretamente por legislar. Eu já citei até um exemplo, né? Que seria o caso do executivo regulamentar uma lei, mas o executivo, ele pode inclusive legislar de uma forma praticamente direta, né? Que é na hora de fazer a medida provisória, que ela vai ser posteriormente referendada, né? Ela pode ser referendada pelo poder legislativo, mas a princípio ela já está produzindo efeitos, entendeu? E o judiciário, da mesma forma, ele vai realizar a administração dos seus próprios servidores e tal. E também, ele em certo ponto, ele vai acabar legislando, normatizando sua própria atuação, né? O CNJ mesmo expede quase que diariamente portarias e resoluções
para adequar e, de certa forma, até para melhor aplicar a legislação, né? Vem lá dizendo o que é recurso especial no CPC. Só que aí depois vai vir o CNJ e vai regulamentar, às vezes algum trecho que ficou obscuro, às vezes indicando qual a interpretação mais correta de tal princípio e por aí vai, mas de certa forma seria uma atividade legislativa, né? Avançando um pouquinho mais, a gente chega ao artigo 3º, deixa eu ver onde eu deixei ele. Tá aqui embaixo, entendeu? O artigo 3º ele é bem simples até. Sim, esqueci de uma coisinha. Aqui no artigo 1º tem um mnemônico, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Vou escrever de um jeito bem comum, cadê? Não tem só texto, hein? Achei que tinha. Bom, mas aqui o mnemônico mais comum é esse daqui. Vou puxar aqui uma nota, botar para cá mesmo. É bem simples. Que é o mnemônico. Que é o mnemônico Saussure-Dupuy, que é pra gente lembrar com mais facilidade dos princípios, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa e do trabalho. Eu acho que eu sempre lembro ao contrário, né? É do trabalho da livre iniciativa, mas tanto faz. E pluralismo político, certo? É isso, tranquilinho de lembrar o mnemônico. E aqui a gente também tem um mnemônico, esse eu lembrei que era importante e mais fácil, que aí são os objetivos fundamentais, né? Qual a diferença entre fundamentos e objetivos? É só você parar para pensar. Fundamento é o que fundamenta. Fundamento é o que eu sou, entendeu? O que a República é, quais os elementos indissociáveis daquilo que ela é. Soberania, cidadania e blá, 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 blá. Agora, o que ela quer fazer? É algo a fazer. Então, é só você olhar aqui de primeiro que você já vai ver que todos eles são verbos. Certo? Já é uma coisa para ajudar vocês a lembrarem. Mas mais do que isso, tem um mnemônico aqui do lado, daqui a pouco a gente chega nele. Que os objetivos fundamentais são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem preconceitos. E aqui ele lista alguns preconceitos, né? Mas no momento que ele fala e quaisquer outras formas de discriminação, automaticamente a gente já sabe, né, que se a questão vier citando uma ou outra, eu nunca vi citar uma ou outra, né, ele vai acabar estando certo também por causa dessa questão, né. E o mnemônico, para a gente lembrar, não, sem perder muito tempo, é com garra erra pouco, né? Que aí, é interessante você sempre lembrar com uma historinha, é o tipo de coisa que grava, né? Aí com garra erra pouco. Então, essa seria construir a sociedade justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades e pouco de promover o bem sem preconceitos, certo? E aqui, por fim, o que acaba sendo um pouquinho mais difícil, não por uma questão de ser difícil mesmo, mas ser um pouquinho maior. E aí vocês viram que, fora o artigo 2º, né, esses três a gente acaba ficando mais na questão de decoreba mesmo, né? E aí a gente vai pegar os princípios que vão reger as relações internacionais do Brasil. Eles têm, sim, claro, uma relevância, né? Mas, como eu disse, para a nossa prova, às vezes o que é mais importante é decorar nessas listagens, né? Quais são esses princípios? Independência nacional, autoexplicativo. Prevalência dos direitos humanos, também acredito que é autoexplicativo, né? O Estado brasileiro não pode se agir movimentado por interesses meramente econômicos, né? Sempre tem que prevalecer direitos humanos. Autodeterminação dos povos, ou seja, a gente vai respeitar os povos que se reconhecem, isso inclusive para os povos que vivem no Brasil, né? Os povos originários, como a gente costuma chamar. Não intervenção. Isso daqui é naturalmente todos são, né? Mas isso daqui especialmente é uma diretriz de política, né? Que se tem uma situação, o Brasil não quer intervir de maneira era nenhuma, assim que é possível, né? Claro. Igualdade entre os estados. Não é porque a Guiana Francesa tem um território pequeno que eu deveria, em tese, tratar ela de uma forma diferente dos Estados Unidos por razões econômicas, né? Os dois são estados? São. São estados reconhecidos? Tal? São. Então pronto, os dois devem ser tratados igualmente. Defesa da paz, outra que é autoexplicativa também. Solução pacífica dos conflitos, da mesma forma. Repúdio ao racismo e ao terrorismo, né? Racismo a gente tem até explicado na Constituição, preconceito, né? A gente tem uma Constituição mais sólida. Terrorismo a gente vem construindo, né? Mas isso não é questão para esse ponto, pelo menos da matéria. A
que a gente precisa saber que tais comportamentos são repudiados no Brasil. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político, né? E a gente inclusive tem uma diretriz de se uma pessoa, vamos imaginar, por exemplo, um argentino vier para o Brasil sendo perseguido, a gente nunca vai conceder extradição com base em motivos políticos, certo? Da mesma forma, se a pena que o cara poder pegar lá for uma pena que não é admitida do Brasil, por exemplo, pena de morte, a gente também não concede a extradição, certo? E por fim, a gente tem o parágrafo único que fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração, eu lembro daqui do mnemônico PESC, seria... Deixa eu ver... Cadê pegar um... Eu gosto desse mnemônico aqui, para lembrar essa parte aqui, que seria a integração PESC. E aí deixarei com a criatividade de vocês pensarem numa como é o nome? Em uma historinha para isso daqui, né? Que é a integração política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina, né? A política, social, cultural e econômica dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-américa de nações, né? O Mercosul seria um esboço disso, né? Interessante pensar nisso, né? Que os objetivos e os princípios não são só letra morta de lei, não são só para concurseiro decorar, né? E aí, pra gente lembrar, existe essa outra historinha aqui, ainda não comprei recos, certo? Tranquilinho. Aqui a cada letra que acaba, cada partezinha que eu dividi é para lembrar de um ponto, né? Aqui esse A seria para lembrar de autodeterminação dos povos, esse I, independência nacional, de defesa da paz, não intervenção. Que a gente pode pensar em concessão de asilo político, que seria a prevalência dos direitos humanos, e igualdade entre os estados, é o repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e o S aqui é a solução pacífica dos conflitos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui a gente tem exatamente 10 incisos, tranquilo? E por último, né, temos a integração PESC, né, que seria a questão do nosso parágrafo único, né? Acredito que é bem tranquilinho. Hoje eu vou ficar devendo para vocês a questão das questões, até pelo avançar do horário. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse videozinho, um pouquinho mais curto do que o habitual, um pouquinho mais tarde do que o habitual, mas é isso. Lembrando que para quem necessitar, para quem quiser, esse PDF vai estar disponível desse negócio que eu fiz aqui para vocês, certo? No link que está aqui na descrição. E se estão gostando desse conteúdo, deixa nos comentários. Estou gostando muito, que estou tendo sempre um público cativo, sempre está dando pelo menos entre 10 e 20 visualizações rapidinho. Então deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, o que eu estou fazendo errado, teria que falar mais rápido, mais alto, mais devagar. Eu acho que é mais fácil mais devagar, né? Mas a gente vai se melhorando. Bom, espero que estejam gostando e valeu!